E aí, beleza com vocês? Então vamos lá conversar um pouquinho. Eu queria perguntar para vocês a seguinte situação: você já culpou alguém por não ter conseguido alguma coisa? Não gosto muito dessa palavra, mas existe a palavra fracasso. A gente sempre culpa os outros, né? Pois é, gente, mas eu tenho refletido bastante sobre essa situação e sobre algumas coisas, inclusive sobre a minha própria vida. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tende a culpar alguém. Isso não é que você não esteja preparado, que você é uma pessoa do mal. Não, é algo que acontece naturalmente dentro de qualquer ser humano. Porque é muito mais fácil a gente achar uma desculpa para tudo aquilo que a gente não fez, que a gente não tentou, que a gente não conseguiu. É muito mais viável que se eu culpar alguém, eu vou ficar com um encargo de consciência mais tranquilo, né? Vamos pensar dessa forma. Mas eu passei muito tempo da minha vida culpando as pessoas por aquilo que eu achava que eu deveria ter conseguido e não consegui. Mas também eu achava que eu não tinha lutado bastante ou o suficiente para conquistá-la. O tempo passa, você amadurece e começa a enxergar que quando você sempre lutou a vida inteira, você só não enxergava porque você estava pensando em algo que não era importante para você, mas que na sua mente era. E na verdade você teve grandes conquistas, só não conseguiu enxergar. Mas o fato de você culpar os outros é uma questão de você parar, refletir e pensar toda a sua jornada, toda a sua caminhada até aquele ponto, o qual você percebe que você não conquistou e que a culpa é do outro. Na verdade, a culpa não é do outro. Nada que acontece na nossa vida é culpa de ninguém. Ah, não é assim, fulano fez isso comigo, tirou algo de mim. Não, e eu vou te explicar por quê. A gente começa a colocar um foco de que as outras pessoas têm obrigação de nos dar algo, que as outras pessoas têm obrigação de fazer algo por a gente. Na verdade, não. Somos nós quem temos que fazer isso. Muitas coisas que você não conseguiu, que você até tentou e não deu certo, não significa que você falhou. Significa que você aprendeu. Quando a gente quer algo, mas é impedido de certa forma, o que a gente faz? Ou a gente se acomoda e aceita, ou a gente começa a culpar os outros. Se acomodar e aceitar é o maior erro que a gente comete. Muitas vezes você aceita por achar que não tem outra opção, ou muitas vezes você aceita porque financeiramente está compensando. Então, não é as outras pessoas o culpado do nosso fracasso, entre aspas. Somos nós. Se eu aceito ser desrespeitada e permaneço, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Se eu aceito estar num emprego onde eu almejo algo maior e ele não vem, a culpa não é de quem não me deu, a culpa é minha que estou lá esperando algo que eu sei que não vai vir. É essa linha de pensamento que a gente tem que ter dentro da gente. Se algo não tá bom para você, opa, sinalize. Se doeu em você, grite. Se alguém te desrespeitou, imponha limites. Se você está num trabalho que você espera algo muito grandioso e sabe que não vai vir, você já percebeu que não vai vir, pega as tuas coisinhas e ó, vai embora. Sabe por quê?
Porque quando você descobrir o tamanho do seu eu, o tamanho da sua capacidade, o tamanho da sua vontade de lutar, você não vai se prender a nada que te impeça de voar. Você pode até me dizer, não é fácil. Falar é muito fácil. Eu sei, sim. Não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente se acomoda. A gente diz, se eu fizer isso e não der certo, e se eu fizer isso e alguém falar alguma coisa, tudo na nossa vida, a gente coloca o se. E aí onde está o erro? Sabe por quê? Porque se as pessoas não te respeitam e você aceita, no dia que elas partirem para cima de você, vai resolver sua vida. Se você está num lugar de trabalho que não consegue algo que você permanece, no dia que elas te mandar embora, não vai adiantar você ter ficado lá todo esse tempo. Então, meu amigo, minha amiga, não permita receber menos do que você merece de ninguém, de lugar algum. Mas tenha atitude, busque aquilo que para você é importante. Dinheiro não é tudo, qualidade de vida sim. Ficar com pessoas ou estar num lugar que as pessoas te respeitam, te valorizam, é importante sim, mas tudo isso depende de você. Não das outras pessoas, não do mundo. Porque se você, que é o autor da sua vida, o dono da sua própria história, se acomodar e permitir, por que você acha que as outras pessoas vão fazer isso por você? Agora, sentar e reclamar não vai te ajudar em nada. No dia que você olhar para trás e perceber que tudo aquilo lá não faz mais parte da sua vida, mas que foi algo lindo que você aprendeu, que foi no momento da dor e do sofrimento que você enxergou o quanto você é importante, que você enxergou o seu valor. Você vai parar de culpar as pessoas, você vai parar de culpar o mundo e você vai dizer para você mesma: eu posso não ter conseguido antes, eu posso ter fracassado antes, mas era necessário para que hoje eu tivesse esse aprendizado, para que hoje eu consiga buscar aquilo que antes eu não achava que eu conseguia. E hoje eu consegui. Tá bom, gente? Depois eu vou vir aqui de novo contar para vocês a história que aconteceu na minha vida e que eu não tenho palavra para descrever o tamanho da minha felicidade. Eu cheguei até a perguntar para Deus se eu mereço tudo isso. Mas se está acontecendo comigo, se Deus preparou tudo isso, é porque com certeza eu mereço. Tá bom? Beijo para vocês. Amo demais cada um de vocês, tá bom?